Oi, gente, esse é o ArchiCast número 219, meu nome é Adilson e hoje o episódio quer discutir a relação. Brincadeiras à parte, hoje a gente quer conversar sobre como é a relação dos arquitetos com seus clientes. Será que está dando tudo certo? Vimos há pouco tempo na mídia que casos como esse não são incomuns e a dor de cabeça pode ser grande para o cliente e para nós que prestamos esse serviço. Como a relação acontece desde o início até o final do projeto e da obra? Quais os cuidados que a gente precisa ter para essa relação ser saudável do início ao fim? E o que podemos fazer para que isso não se torne um divórcio litigioso? Para vir para esse divã, antes de chamar os advogados das partes, está aqui com um bom time que vai falar do ponto de vista dos arquitetos. Primeiro, deixo eu apresentar o Márcio Mota. O Márcio é arquiteto formado pela FAUSP, trabalha com projetos arquitetônicos desde 2003, de diferentes escalas, principalmente de projetos residenciais. Boa noite, Márcio. Obrigado pela sua presença aqui. Seja bem-vindo ao ArchiCast. Boa noite. Quero agradecer o convite aí. Obrigado, Adilson e Rafael. Bom, tá aqui também com a gente o André Coronha, arquiteto formado pela Academia, sócio proprietário do escritório Arquilic, atuando desde 2016 e criador do Dobra, espaço colaborativo recém-inaugurado na região da nossa cidade de Fora. Boa noite, André. Obrigado pela sua presença aqui. Já tá quase fixo aqui. Boa noite, gente. Sempre um prazer estar aqui com vocês e vamos discutir mais um dia hoje. Bom, para conversar com esses dois, eu tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, boa noite, como é que você tá? Opa, beleza? Boa noite. Primeiro episódio de 2024. Obrigado, Márcio e André, pela presença. Márcio, primeira vez aqui no programa, espero que é a primeira de muitas e vamos aí discutir a relação. Isso aí. E antes da gente ir pro papo, a gente vai pros e-mails, comentários e outras cositas massas. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más, inaugurando 2024 com o nosso podcast 219. E eu tô aqui novamente e, como sempre, com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você está? Opa, tudo beleza? E vocês, audiência, como estão? E você, Adilson, como está? Preparado para mais um ano? Preparadíssimo para mais um ano, esperando aí episódios marcantes, entrevistas bacanas e tudo mais que esse mundo da arquitetura pode proporcionar pra gente, né, não, Rafa? Isso aí. E um ano aí repleto de possíveis novos acontecimentos, novos produtos, novos conteúdos. E vamos seguindo com o nosso feijão com arroz aqui, com os nossos podcasts, nossas conversas para vocês, né, Adilson? Exatamente. Rafa, aquele nosso velho aviso de como é que faz para as pessoas entrarem em contato com a gente. Bem, mandando um e-mail para contato@archicast.com e você também pode nos encontrar nas nossas redes sociais. A gente tem Facebook, temos Instagram, temos Twitter, temos um canal no Telegram e a audiência também se comunica num canalzinho do WhatsApp que a gente tem, que também está aí nas nossas postagens, vocês podem ter acesso, né, Adilson? Exatamente. E a gente também tem um Telegram, onde lá a gente é mais ativo, postamos as notícias que a gente acha mais relevante para a audiência. E se você quiser entrar no nosso canal no Telegram, é só digitar lá no Telegram ArchiCast ou digitar no seu browser t.me/ArchiCast. Você vai achar a gente por lá também. Certíssimo? Certíssimo. E fica aí um pedido para que vocês nos deem um feedback de como que foi nosso mês de janeiro, que a gente publicou uma retrospectiva de alguns episódios. Foram 30 episódios aí, 31 episódios ao longo desses dias aí. Não, foram menos, até porque domingo a gente não postava, mas eram 6 episódios por semana de janeiro, relembrando de alguns episódios, e a gente fez uma conta ali meio de padaria. A gente viu que se a gente fizesse isso com todos os episódios, a gente teria aí pelo menos uns 9 meses de conteúdo para postar todo dia. Ou seja, tem muita coisa lá para vocês seguirem e conhecerem que, eventualmente, talvez você que tenha chegado aqui agora no nosso programa não conheça. Então entra lá no nosso feed, no nosso site, né, Dilson? Tem muita informação lá para vocês. Exatamente, isso aí. Bom, e também para reforçar, para quem não conhece, a gente tá chegando aqui de paraquedas, que a gente também tem o nosso canal no YouTube. Todos os episódios que a gente posta nas nossas redes de áudio, a gente posta lá também. E, eventualmente, a gente está fazendo episódios de vídeo, como, por exemplo, as entrevistas agora são todas em vídeo, episódios especiais como o episódio do Pritzker, ou algum outro episódio que a gente fala de projeto, por exemplo, tá tudo lá no YouTube também. Então, vocês podem ouvir a gente por qualquer agregador de podcast, como Spotify, o Deezer, e também lá no YouTube. Eventualmente, quando tiver um episódio que tem imagens, a gente avisa aqui no áudio, e vocês vão poder ver tudo lá no YouTube. Certo, Rafa? Certíssimo. E como o Adilson falou, temos episódios assim com vídeo, entrevistas, e os episódios ilustrados que também aparecem, né? Plantas, imagens daquilo que a gente está falando. Tem diversos tipos lá que a gente foi testando. E é sempre legal a gente escutar a opinião de vocês sobre esses formatos. Então, nos mande por e-mail, em mensagem no Instagram, nos grupos, e nos mantenham aí informados sobre a qualidade do conteúdo para que a gente possa sempre evoluir para vocês.
Exatamente, essa opinião é importante para que a gente também saiba o que a audiência quer ouvir, sabe se está gostando. E além disso, também você pode ir lá nos avaliar no Spotify, tem lá a possibilidade de dar estrelinhas, ou melhor, 5 estrelinhas pra gente, e isso nos ajuda a ranquear no programa. E se você escuta por outro agregador, Deezer ou a Amazon Music, lá tem outras formas de interação, é coraçãozinho, é favoritar, então cada agregador tem da o seu joinha, método. Né? Exatamente, cada agregador tem sua forma de interagir, interaja lá com a gente, se você tá pelo iTunes, acho que tem como comentar ainda também. No Spotify também tem como comentar os episódios, então é um feature que pouca gente usa ainda, então não deixe lá de deixar sua mensagem pra gente, que estaremos sempre atentos e, quando possível, lendo aqui pra vocês. Isso aí. Então a gente vai deixar vocês com o episódio de hoje, né, na nossa volta aí a publicar episódios em 2024, com a relação cliente e arquiteto, que foi para os outros assuntos também. Isso aí, um bate-papo mais leve, só para começar o ano esquentando os motores e as engrenagens. Exatamente. Galera, bom episódio para vocês, a gente se vê daqui a 15 dias. Até mais! Bom, a gente separou aqui a pauta em partes e a primeira coisa que a gente vai conversar a respeito é justamente discutir esse primeiro contato que a gente, que é arquiteto, tem com os clientes. Primeiro, queria saber de vocês como é que os clientes chegam até vocês, assim, eu imagino que sejam de diferentes formas, e como é que é esse início de trabalho, porque, curiosamente, né, no campo de trabalho que a gente tem, projeto é o início do trabalho, né? Depois que vem toda a construção e a relação cada vez mais melhorando ou não, né? Queria saber, Márcio, se você puder começar para falar um pouco como é que é esse primeiro contato com o cliente, como é que é o desenvolvimento do projeto. Bom, de onde vêm os clientes? É das mais diversas origens mesmo. Eu já tive cliente que os pedreiros indicaram, os empreiteiros, já tive cliente vizinho, parente. Então, essa coisa, ainda mais no meu caso, que assim, eu não sou um modelo para isso. A minha propaganda sempre foi só o boca a boca mesmo. Eu nunca fiz nenhum tipo de divulgação. Eu sempre trabalhei na sombra. Nesses 20 anos aqui fora, eu sempre trabalhei assim. Há pouco tempo atrás, em 2019, eu fiz o Instagram e saí um pouco do ostracismo, porque aí conheci alguns arquitetos, conheci André, o Hudson, depois uma série de arquitetos latino-americanos, que aí foi realmente uma grande coisa, essa parte de ter feito o Instagram para isso. Mas cliente propriamente, que eu quero dizer isso, pelo Instagram ainda não chegou, mas pelo boca a boca chega ainda. Eu estou esperando meu telefone tocar sempre, como qualquer recém-formado. No meu caso, eu trabalho com projeto, com desenho e com a construção. Então eu passei a construir há uns 15 anos atrás. Os primeiros 5 anos eu construía coisas pequenas, lojas, mas aí depois, a partir de um certo momento, 2011, eu acho, eu comecei a construir mesmo. E isso nunca mais quero voltar a só fazer desenho, não. Quero sempre desenhar e construir. Para mim foi um resultado natural de um aprofundamento assim, do desenho. A minha busca de desenhar, de tentar achar soluções, me levou para a obra. Eu não consigo mais parar dentro do escritório sem ter a obra como campo complementar ao escritório. É isso. Bom, a gente viu que o Márcio é de uma geração, que é a nossa geração, né, a minha do Rafa, e é uma geração que cresceu e desenvolveu o início da internet ainda e não teve o contato tão direto com ferramentas de redes sociais. Eu acredito que o André, que é de uma nova geração, já teve, né, André? Imagino que para você, é claro que você deve ter aí, assim como o Márcio, deve ter clientes que chegaram para você porque conheciam você, sempre rola aqueles parentes que querem fazer projeto também, mas eu imagino que o meio da internet também tem ajudado você, né, André? Sim, eu sou um pouco diferente, eu acho que dessa geração também, porque eu não uso tanto a rede social assim. Eu comecei a usar mais por conta do escritório. Mas eu sempre fui imerso na tecnologia, então site, pesquisa no Google e rede social eu sempre usei. Eu nunca usei tanto, mas de certa forma eu acho que o Instagram é um meio que chega a cliente, assim, não muitos, assim, mas site, Instagram sempre chegou. Mas eu acho que pelo tamanho da cidade também de Juiz de Fora, que é uma cidade, a gente pode falar que não é pequena nem grande, assim, eu acho que o boca a boca, assim, a indicação ainda é muito forte aqui. Então você ir num lugar, você vê uma coisa construída, perguntar a alguém, algum amigo indicar um arquiteto, um profissional, eu acho que ainda é muito forte para a cidade, assim, de forma geral, assim. Eu vejo a cidade muito próxima, tudo é muito próximo, as pessoas são próximas, então eu acho que a indicação ainda é muito forte. De qualquer forma a gente usa, né? Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor e a gente tenta, de certa forma, usar tudo que a gente pode. Então, por exemplo, LinkedIn, Instagram, Google Meu Negócio, site, tudo a gente
tem perfil para atrair essas pessoas. Mas eu vou te falar que nesses anos não são muitas pessoas que chegaram por Instagram e site, não. A gente já teve alguns projetos fechados, mas não muitos. Mais indicação mesmo. Eu imagino que clientes vindo de diferentes lugares, né, de diferentes formas, faz com que também a gente tenha diferentes abordagens com eles, né? Isso também eu vivi na vida prática, assim, o cliente que vinha por indicação, o cliente que às vezes você ia atrás e tentava conquistar, mudava muito a rotina de como que a gente lidava com esses primeiros contatos, assim. Eu digo mesmo, assim, até da formulação da proposta, assim, sabe? Eu queria saber de vocês sobre uma questão. Muita gente critica os arquitetos por não terem uma rotina organizacional, né? Nós não somos formados para isso. Então, por exemplo, no meu caso, eu já tive caso que comecei a trabalhar projeto e tal e nem tinha termo de serviço, nem tinha contrato, nada. Lá na frente, na última parcela do projeto, opa, peraí, deixa eu te dar um recibo, né? Eu acredito que vocês devem ter passado por isso também. Conta pra gente como que é esse processo com vocês, assim. Vocês buscam a todo dia criar uma rotina, uma organização para isso? Isso é uma preocupação hoje? Ou, falando até mais com o Márcio, que também é um pouco mais da nossa geração, isso para você nunca foi um dilema, assim? Foi uma coisa que você foi lidando naturalmente na medida que o negócio ia evoluindo. Como é que foi para vocês? Eu trabalho de uma forma muito orgânica. Então, por exemplo, o único cuidado que eu tomo é de distribuir as parcelas de acordo com as etapas, para que nem o cliente, nem eu, nenhuma das partes tome um prejuízo. Basicamente é isso, não tem muita preocupação. Geralmente, eu só tomei um cano na minha vida. Nesses 20 anos, um cano. O resto deu tudo certo, porque é muito orgânico o meu trabalho. É como eu te falei, por exemplo, os pedreiros que trabalham comigo, os clientes às vezes chegam nos pedreiros e eles falam, e eles me indicam. Eles falam, não, tem um cara aqui que faz isso. Veja o ponto que a gente está. Nessa sociedade, eu acho que 70% faz a autoconstrução. Não conta com arquiteto, é uma parcela mínima que a gente trabalha. E também tem uma questão muito séria que eu acho, que é as periferias, os lugares onde mais a cidade cresce. A gente não está pra gente. Isso é uma coisa que a gente tem que correr atrás ainda, eu acho. E daí também vão surgir coisas novas, eu acho. Já estão surgindo, né? Já vejo trabalhos, né, em comunidades, em lugares fora dessa arquitetura aí da elite, da burguesia, etc. Coisas interessantes surgindo, né? Soluções interessantes. Eu tenho mais preocupação, acho que o Márcio, por exemplo, e eu acho que com a vivência a gente foi aprendendo muita coisa. Então a gente saiu da faculdade, a gente, igual o Rafa falou, a gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende como ter um escritório, como é que cria um contrato, o que a gente tem que fazer, como é que a gente lida com várias circunstâncias. Então a gente vai aprendendo também com o passar do tempo de escritório. Então o nosso contrato começou de uma forma, hoje está completamente diferente. A gente tem 20 cláusulas a mais, 40 cláusulas a mais que a gente não tinha. Então, por exemplo, para se resguardar. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Então, eu acho que só a prática mesmo, assim, porque é uma coisa que eu acho que falta ainda no ensino, assim, a gente ter alguma coisa mais direcionada para a gente ter uma base, o que a gente vai encontrar, mas é só na prática mesmo que a gente vai vivenciar isso tudo. Justamente, eu perguntei um meio sobre isso, né, sobre essas salvaguardas, né, profissionais que a gente vai, a cada trabalho, aumentando, né, a listinha delas. Por exemplo, comigo aconteceu uma coisa parecida, assim, comecei muito assim, né, fazendo e tal, indicações, projetos de pessoas conhecidas, na medida que vai profissionalizando, você vai entendendo os mecanismos e tal, mas uma coisa que o Márcio comentou que para mim sempre foi um ponto importante, um ponto de muito, às vezes, embate com o cliente, foi essa questão das fases, porque às vezes os clientes não entendem claramente as fases do projeto, né? Então você vai lá, estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo, aí você acaba estudo preliminar, tá tudo aprovado, você parte para os desenhos, e lá, finalizando a etapa de anteprojeto, vem mudanças, né? E aí essas mudanças acabam gerando muitas vezes transtornos de relacionamento e tal. Mas eu parto do princípio que o cliente tem sempre razão, assim. Como é que vocês lidam com isso? Vocês acham que o cliente tem sempre razão, assim, tá sempre disponível a mudar e tudo mais? Vocês estão sempre dispostos a isso? A gente percebe. Eu converso muito com o André também. Ele fala que, por exemplo, o Dobra já é um filtro. Então, o lugar onde ele está trabalhando hoje, já é um lugar que vai selecionar, vai filtrar esses clientes. Tem histórias interessantes a respeito disso, assim, que eu sei de outros escritórios, por exemplo, o escritório do Equador, que é o Allboard. Eu sei que a proposta deles, eles não querem fazer todos os projetos, eles só querem fazer os projetos que eles querem fazer. Então, o Allboard já é um nome meio marginal. Então, o próprio nome já é um filtro. Tem entrevista do Davi Barragan, para o Goma Oficina, que ele fala sobre isso. E fala sobre coisas bem interessantes de se ouvir, por exemplo. Se o projeto não estiver satisfazendo a ele e ao cliente, não serve. Ele já faz um acordo com o cliente dessa forma. Eu já não tenho essa capacidade
capacidade, não, porque eu não tenho, por exemplo, academia para me suportar, para me dar um suporte financeiro. Então, tem projetos que eu divido, assim, vamos dizer, entre vivências e experiências. Outro dia, a psicanalista Maria Rita Kiel estava falando sobre isso, do ponto de vista do filósofo Walter Benjamin, que seria uma vivência e uma experiência. Na experiência estaria, assim, o extraordinário, aquela coisa que você para contar, como para nós mineiros, um caos, uma coisa interessante que aconteceu, uma coisa que valeu. Agora, a vivência é o cotidiano mesmo, é escovar o dente, almoçar. Então, é aquele projeto que muitas das vezes, ainda mais hoje, com essa imagem hegemônica de uma arquitetura de mercado, dessa casa de condomínio, essa coisa muito mercadológica mesmo, acho que a gente até pode falar de uma arquitetura mercadológica, que é um jogo de espelho, todo mundo se copia. Tem cliente que já chega pedindo essa casa. A gente viveu, fiz alguns projetos já, fiz projeto com o André, a gente já teve experiências desse tipo. Você acaba cedendo e fazendo aquilo de uma forma para atender o cliente. Assim, a gente tem evitado esse tipo de coisa. Mas o meu compromisso vai além dessa minha ideia de ter sempre experiências. Não dá para ter sempre experiências. Agora, tem projetos realmente que a gente consegue ir além, né? E uma coisa que eu trabalho também muito com custo, que é onde eu me interesso, onde eu vejo que eu estou dando mais um passo. Se você tem uma casa que você, sei lá, eu tenho conseguido aí em torno de $300 o metro quadrado. Eu sei que a média é $500, $600 o metro quadrado aqui. Então, eu sei que tá bom, que mais gente vai poder construir dessa forma. Então, eu me sinto motivado também a trabalhar dessa forma. Aí, Márcio, minha dúvida é a seguinte também. Parece que você quer deixar claro também a questão do custo e a questão de como você apresenta esse projeto, como ele está para o cliente. Isso é importante para você, nesse sentido de deixar tudo às claras, mas ainda é difícil o trato? Ainda tem gente que não entende? Ou tem Sim, às vezes não entende. Então, eu tento ser o mais cristalino possível. E eu sempre insisto, por exemplo, na maquete física. O modelo físico, para mim, é fundamental. Então, são várias formas de se aproximar do cliente. É um triângulo, tá certo? Relação cliente, obra e arquiteto. Um triângulo. Então, a gente tenta cercar isso de forma a ficar tudo muito claro. E a relação, a arquitetura é uma atividade difícil nesse sentido, porque ela condensa, ela torna algo difuso, que é uma demanda do cliente, esse desejo, né? Não gosto muito dessa palavra desejo, essa demanda, essa necessidade do cliente, você condensar, você traduzir ela num objeto concreto, que é a arquitetura. Então é uma coisa meio mágica mesmo, é a tensão que existe entre a ideia e a coisa, que o Paulo Mendes da Rocha falava, né? Que a gente está condenado, o ser humano está condenado a transformar ideia em coisa. Ele não se restringe ao mundo da arquitetura, como tudo que ele falava. Todo um poeta, um escritor, quando ele escreve, ele está transformando a ideia dele em coisa. No campo da arquitetura, seria isso, um objeto concreto. Você transforma algo difuso em um objeto concreto. Se ele fosse mineiro, ele falaria num trem, né? Um trem, Se ele fosse né? mineiro. Tem a história do mineiro, né, que tava com a família, assim, veio o trem chegando, ele, moé, pega os trem aí que a coisa tá chegando, a coisa era o trem. Eu acho que, por exemplo, o que o Márcio estava falando, eu acho que se o cliente já vir filtrado, assim, pelo que você faz, seria o melhor dos mundos, assim, porque ele já tem uma base do que ele gosta, assim, ele se identificou com você. Mas eu acho que, por exemplo, essa não é muita realidade. Então tem gente, claro, que vem pelas coisas que a gente faz, até os últimos projetos residenciais a gente fechou porque o cliente se identificou, mas tem muitos que vem porque a pessoa quer um projeto. Assim. E muitas vezes a pessoa quer um projeto com base nessa uniformidade de casas que a gente tem, que o Márcio estava citando, né? Que parece que tem um jeito de fazer a casa aqui e muita gente quer essa mesma forma. Assim. Então, o que a gente propôs no escritório aqui? A gente conversa com o cliente e a gente tenta fazer uma proposta da forma que a gente acha mais interessante. Lógico que a gente vai ouvir tudo que o cliente está falando, tudo que ele quer, mas fugindo um pouco dessa arquitetura comercial de casa, assim. Então a gente tenta fazer uma outra coisa para ele ver, para testar ele, ver se ele gosta, se não gosta. Aí se não gostar, aí a gente vai começando a ir para um lado, porque assim, a gente serve como mediador também, né? Do que ele quer, o que é possível ser executado, o dinheiro que ele tem e os gostos, assim. Então a gente vai mediando. Pode ser que chegue uma hora que a gente vai mediar até chegar numa casa de condomínio comercial, assim. Mas a gente sempre tenta apresentar uma coisa que a gente acredita realmente, uma coisa que sai um pouco desse todo, assim. E
tem uma diferença que eu acho que tem também a respeito do cliente que quer uma casa e do cliente que quer uma loja, né? O Rafa sempre fala isso quando a gente conversa por aqui, que o cliente que quer uma casa, ele é mais chato, ele é mais criterioso. Não vou falar de chato não, coitado. Ele é mais criterioso. O cliente comercial, ele quer já, o mais rápido possível, fazer dinheiro, né? A loja inaugurada o quanto antes para ele poder girar o caixa dele ali, né? O comercial, assim, não dá nem tempo dele dissolver e digerir o projeto, assim, é porque ele já tem que pegar tudo que ele viu e já executar. A casa não, a casa se apresenta o estudo preliminar, por exemplo, ele tem um tempo para ver, para digerir todo o projeto, vai para aprovação na prefeitura, é mais 30 dias, muda muito, né? É um tempo muito grande dentro de um projeto residencial. E as pessoas mudam, todo mundo muda. Então, para ele mudar, para o cliente mudar de gosto também, querer outra coisa daqui a pouco, é muito fácil. Comercial não, ó. Tá pronto, vamos executar e acabou. Em um mês tá pronto e é isso. Então, eu acho que tem essa diferença mesmo de comercial e residencial. A primeira coisa que eu fiz aqui de fora foi uma loja. E eu me senti assim tão perdido, mas tão perdido, que eu cheguei e desenhei uma estrutura que era um S. Era uma loja de roupa e era um S de aço inox. Eu fiz uma coisa que era assim, uma espinha dorsal que me orientou para fazer o projeto. Eu fiquei tão perdido. E aí o projeto saiu disso. Foi a única curva que eu desenhei até hoje. Porque era um S, assim, se você imaginar, olhar a loja de frente, essa primeira curva do S, mais próxima da vitrine, conformava uma vitrine através de uma cortina, depois esse corpo central fazia os cabideiros para pendurar as roupas, e lá no fundo essa outra curva fechava fazendo um fundo infinito, com uma cortina que fazia os provadores. Então, essa coisa maluca, e foi assim uma loucura. Foi lá que eu conheci, por exemplo, o serralheiro que eu trabalho até hoje, e foi muita sorte, porque aqui na cidade seria o único, acho que, para executar aquilo. E ele, empiricamente, eu lá na oficina dele acompanhando, a gente fez aquela estrutura tridimensional de forma brilhante, assim, ele fez de forma brilhante, né? Eu tentando passar algumas coordenadas, medindo lá, e deu certo. Mas eu tô falando assim, como que de repente eu fiz, mas eu não acredito nesse projeto rápido. Eu tô tentando sempre trabalhar na outra ponta do fio. Esse dinheiro rápido, o projeto que você faz para ganhar o mais rápido possível esse dinheiro e fazer outros e outros. Eu sempre trabalho com poucos projetos e busco outras coisas no meu caminhar. Mas não é só para o arquiteto ganhar mais dinheiro, né? Eu acho que o comércio, de forma geral, ele precisa girar, assim. Então, normalmente, a galera tem uma carência de 30 dias e eles têm que executar na carência de 30 dias. Assim. Não é para o arquiteto ganhar mais dinheiro, né? Exatamente, é isso aí. Mas tem duas coisas aí do assunto que surgiram, né, que são interessantes. Assim, uma é essa coisa do tempo do projeto, né, que o Márcio está falando, que eu acho que tem até a ver com essa proposta, né, de você chegar num custo reduzido de execução, né? Isso é demorado, né? Você vai aprendendo, vai... Isso é uma questão que sempre me chamou a atenção, assim, na época de escritório, né? Os clientes chegavam, faziam orçamentos de projeto e na hora da decisão, quando eles decidiam por um escritório, no caso, quando decidiam pela gente, uma das primeiras coisas que eu sempre perguntava é quanto que eles tinham para investir. E muitos deles não queriam falar. Isso é um grande equívoco também, né? Isso eu pergunto e trabalho assim. Não tem como. Como é que você vai projetar sem saber o budget, né? O teto que a pessoa tem de investimento? Mas muitos não abriam esse valor. E às vezes a gente ia percebendo pela própria convivência com os clientes, falava, não, acho que ele vai querer, pelas próprias coisas que eles verbalizavam, não é possível, essa pessoa tem acesso à informação, ela sabe que não custa só isso, né? Eu acho que isso entra também num aspecto dessa relação de transparência entre cliente e arquiteto, que eu ainda vejo muita nuvem, assim, nebuloso mesmo, assim, entre os profissionais e tal. Nossa classe é muito desunida, né? A verdade é essa. Mas tem uma outra coisa também que surgiu na conversa, os clientes hoje têm muito acesso à informação. Então eles têm, o cliente que tem acesso, né, pode contratar uma pessoa para pensar e planejar a sua arquitetura, ele possivelmente passeou por diversos perfis, ele já sabe mais ou menos o que ele quer. Isso acho que está gerando uma mudança no mercado também, porque antes, basicamente, a concorrência era por preço, né? Agora você já tem todos outros canais de visibilidade, tal coisa que vocês já falaram aí. Mas o que eu queria saber de vocês é como é que vocês lidam com essa... O Márcio falou até uma coisa que não acredita muito nessa coisa do desejo, né? Mas é equilibrar essa coisa do desejo e da demanda, né?
é uma coisa que realmente só quem acompanha o processo, quem está lá tentando perceber o que aquele contratante quer, às vezes a gente descobre coisas que ele quer e que ele mesmo não sabia que queria, né? Porque não tinha acesso a essa informação e tal. Como é que vocês lidam com esse processo no dia a dia? É isso que vocês entendem que é, de fato, fazer um bom projeto, ir acompanhando e descobrindo esses desejos e demandas e tal? Como é que funciona para vocês? No fundo, é um passo ao vazio. Um projeto sempre é. Então, o cliente também tem que saber isso, eu acho. Tem que estar um pouco nessa ideia, porque senão fica uma colagem muito louca. A descoberta de um projeto, eu acho que é conjunta mesmo. Então, eu acho que não tem jeito muito de falar isso, falar vai ser assim ou vai ser assado. Eu acho que as demandas têm que estar, assim, rigorosamente atendidas, sabe? Mas eu acho que isso é nada. Eu acho que qualquer projeto razoavelmente bom ou considerado, ele tem que transcender isso. Os desejos primários de um cliente, eu acho que, é claro, quando a gente constrói para o mundo. E isso também é uma ideia que o Paulo passava, sabe? Que o Paulo Mendes da Rocha passava. Quando você está construindo para a sociedade. Então, você tem que pensar sempre muito além, com um horizonte. Ele dizia assim, que cidades tem na sua mente, que cidade que você tem na sua cabeça para construir uma casa. Já tem que chegar na faculdade, ele falava isso. Aquela aula do Artigas, uma aula inaugural que ele deu, que eu acho que é de 67, ele falava isso, que catedrais tendes no pensamento. Aí, quando foi em 2002, tem uma aula no final do ano 2002, na Escola da Cidade, acho que o Paulo deu, tá no YouTube, essa aula é interessantíssima. Eu sou também do tempo que eu entrei na faculdade, em 92. Não tinha aula pra gente ver, não tinha nada, tinha que, ou você tava lá ou não tava. Então, hoje tem essa oportunidade, né? Essa aula, o Paulo fala sobre isso. Antes de mais nada, que cidade você tem no pensamento para construir alguma coisa? É uma lição que eu tive com o Dobra. O Dobra eu acompanhei desde o início do projeto, visitei o terreno também com eles, conversava, a gente começou a amizade mais ou menos no início do Dobra. A minha maior lição do Dobra é essa, é que a oportunidade de se construir cidade está na arquitetura. Outro dia eu estava vendo o Guilherme Wisnik também falando sobre isso, que hoje a oportunidade de se construir cidade está na arquitetura. Então quem chegar um dia aí vai ver o terra livre, os vazios que são aglutinados com o vazio da própria construção, essa permeabilidade, a explosão dos corpos no terreno, tudo isso, até do ponto de vista da iluminação, da ventilação, é ótimo, porque potencializa luz e ventilação para os vizinhos, para eles. É muito interessante ver a coisa dessa forma. Então eu aprendi isso muito com o Paulo mesmo, porque o Paulo falava assim, por exemplo, do ponto de vista de um professor de urbanismo, jamais vai ensinar que é possível alguém possuir um pedaço do planeta. Não é que está abolindo a propriedade privada, mas é que não dá para pensar assim. Aí ele falava, por exemplo, essa janela, ele mostrava a janela do escritório dele. Essa janela não me pertence. Essa janela pertence ao edifício, pertence à cidade. Essa visão cosmos mesmo, né? Que eu acho que o caminho para a gente seguir hoje é muito isso, para a gente sair dessa enrascada, né, que a gente está, é pensar o cosmos, é uma cosmovisão, inclusive que a gente tem que aprender, não é só com os mestres de arquitetura, não, é com mestres como Ailton Krenak, o Nego Bispo, tentar juntar essas intelectualidades, saberes de diferentes origens, sabe? A arquitetura vai nisso. Se você pegar o livro do Nego Bispo, chama A Terra Dá, a Terra Quer. Tem um capítulo lá que fala sobre arquitetura, no quilombola, tá falando da vida dele. Então é coisa pra gente aprender, eu acho. André, eu imagino que assim, você é mais novo, você deve ter tido aquela experiência de sair da faculdade, imaginar que o arquiteto vai lá e faz o projeto, vende o projeto, né, faz o serviço do projeto, só que esse é o início de uma etapa que é a construção em si. E eu acho que essa transição talvez seja, não sei se é mais complicada, mas para alguns seja mais complicado, porque é difícil você ver isso numa faculdade, e para você trabalhar com obra, quando você, né, sai o projeto bonitinho lá, e quando você manda isso para obra, é um
uma coisa completamente diferente, você tem que se adaptar muito, tem que largar a mão de muita coisa, de coisa que você fez e, tá muito legal, mas na obra não tem jeito de fazer. Como é que foi a transição disso para você e como é que isso tudo afetou na relação que você tem com seus clientes? E eu, até mesmo assim, que eu imagino, né, você passa de uma fase que é mais tranquilo, que você tá lá na prancheta, né, você resolve tudo na conversa e nas decisões que você toma. Agora, para obra é outro esquema, né? Eu aprendi isso muito com o Marx também, que ele sempre falava que a arquitetura no papel é muito diferente da arquitetura de verdade, assim. A gente só vai aprender o que é arquitetura quando a gente for para um canteiro de obra e vivenciar tudo que tem lá dentro do canteiro de obra. Porque até os primeiros projetos que a gente fez quando saiu da faculdade, a gente detalhava várias coisas de uma forma. A gente não sabia naquela época como é que o profissional ia ler, se ia ler da forma certa, se tinha alguma outra forma mais interessante, mais didática para um profissional ler um determinado tipo de desenho. E eu acho que a vivência é o mais importante. E aí eu falo, voltando a falar do Dobra, né, porque eu acompanhei a obra, né, todos os dias, eu vim todos os dias aqui na obra, eu aprendi muito, assim. Então, se teve um período de muito aprendizado na minha profissão de arquiteto, foi a execução aqui do nosso espaço. Seu batismo de fogo! Eu acho que é fundamental para todo profissional, assim, essa vivência, essa experiência. Até para aprender a detalhar, para conversar, para ver o que desenhos são mais importantes que outros. Isso é uma discussão que a gente tem muito aqui no escritório. Toda vez que a gente faz um projeto, a gente tenta detalhar o máximo possível tudo, assim. Só que chega um ponto que tem tanta informação, tanto desenho, que a gente vai pensar que, assim, será que quem está no canteiro de obra vai entender tudo? Lógico que eu tenho que fazer para me resguardar, assim. Porque eu tenho que me resguardar no meu desenho. Mas ao mesmo tempo dá vontade de falar assim, será que eu não posso tirar mais informação aqui? Não tem que fazer uma coisa mais didática, mais voltado para o profissional? Será que não é mais interessante eu desenhar de uma forma e estar lá na obra, estar no canteiro, assim, acompanhando a obra, não vai ser mais interessante? Então, acho que essa questão de execução é uma coisa que depende muito de vivência, assim. Então, para a gente tanto aprender para projetar, a acompanhar a obra, assim, é o dia a dia no canteiro mesmo. Essa relação do passar do papel para o canteiro, para você também, Márcio, eu imagino que você tem, com esses anos de vivência aí, fazendo obra, imagino que a transição também não tenha sido muito fácil para você. Você já foi direto depois que formou para o canteiro e mandou ver para aprender mesmo com a mão na massa? Mas eu me encantei, porque é o seguinte, a primeira coisa que eu desenhei e executei foi uma pequena escada metálica. E o dia que eu vi a ideia se tornando uma coisa, aquilo me encantou, aquilo foi a maior recompensa que eu tive. Foi como se eu estivesse encontrando comigo mesmo. Foi a hora que eu falei, não, eu vou seguir essa carreira, vou seguir esse caminho. Então, foi muito natural, assim, foi uma surpresa muito boa para mim. E aí eu nunca separei, nunca tive muito essa ruptura entre desenho e construção. Eu já caminhei junto. Agora, é completamente revolucionário você desenhar coisas e conversar com os profissionais, com o serralheiro, carpinteiro, pedreiro. Eles mesmos começam a mudar a sua cabeça. Eu estou finalizando agora uma casa que tem uma série de detalhes de serralheria. Os desenhos foram todos revolucionados. Tinha um painel quebra-sol que ia ter um contrapeso, não funcionou, o centro de gravidade do painel não permitia que tivesse um contrapeso porque ele mudava, então eu teria que ter um contrapeso variável, aí eu tive que motorizar, colocar um motor de guincho, mas são coisas assim, aí você vai ver quanto ficava o contrapeso, quanto fica o motor de guincho, é praticamente o mesmo preço. Então essas flutuações, né, que você tem, essa tensão e sempre assim, alívios e pesares, é a aventura da profissão. Eu acho que isso só tem a dar esse sopro de vida na nossa atividade. E nesse meio de campo, assim, essa relação com o cliente, ela muda? Ou você, de alguma forma, você se protege no sentido de que você fala, não, eu sou profissional, isso aqui é uma decisão melhor para o seu projeto e executar dessa maneira. Ou há uma conversa ali. O cliente, às vezes, espera uma coisa, acaba sendo executada outra coisa, e pode rolar embate, né? Pode rolar uma discussão, não discussão, né? Uma troca de argumentos ali que talvez o cliente possa não ficar satisfeito, né? Então, Adil, isso aí é um grande segredo, que é você querer a mesma coisa que o cliente. Então, em alguns casos, pode dar problema. Mas, geralmente, como a gente já vai conversando, eu faço a obra junto com o cliente, uma administração conjunta, vamos dizer. Eu já trabalhei de várias formas nesse sentido. Então, o cliente também administra, paga, etc. A gente faz uma sociedade para construir aquilo. Ele vai vendo o que vai acontecendo. Ele vai se decepcionando também e vai se surpreendendo. E é incrível. Você construir um espaço é sempre uma coisa meio indizível. Você chega num ponto, igual hoje, eu cheguei com a minha filha
filha de 7 anos numa casa que a gente instalou esses brises, mudou completamente a ambiência da casa. E ela se assustou assim, olhou aquilo, porque a casa é toda em aço e é o brise em madeira, e esse brise está dialogando muito bem com algumas plantas que já estão lá, conformando o jardim. Então ela se surpreendeu. Essa coisa de viver a obra e de vivenciar a obra, parte a parte, do início ao fim. Eu sou maníaco por fotografar a obra também, porque eu adoro registrar uma etapa da obra que vai se perder. E o mais interessante, tinha uma descrição de Taliesin, do Wright, que era assim, que tentava voltar, eu não lembro se era um livro do Peter Blake que eu li isso, que aquelas pedras, se tirasse aquela madeira, aquelas pedras que apoiavam aquele concreto ciclópico, ele ia formar uma ruína linda. Então, a obra, de acordo com como ela vai evoluindo, ela também vai se tornando cada dia diferente, com uma beleza diferente, mas eu só espero não me decepcionar no final, entende? Que não se perca essa beleza das outras fases. O cliente percebe essa beleza também. A gente que arquiteto tem um encantamento pela obra, aquilo está sendo construído e tal. O cliente também tem esse encantamento? Tem. Há uns dias atrás, uma cliente minha de uma casa que eu estou terminando também, numa área rural, tem uma paisagem muito interessante, um território interessantíssimo. Eu fiz essa casa de uma forma côncava, de uma forma que ela capta mesmo a paisagem. Então, ela chegou lá dentro e ela teve esse sentimento, mandou uma gravação falando sobre isso. Uma senhora de 60 anos. Eu fiz a maquete física, mas ela ficou muito tempo com a maquete física na casa dela. Eu acho que ela, naquele momento, ela entendeu coisas que ainda não tinha entendido. Que é uma casa que está aberta ao território. Ela teve esse cliente da casa de 6.000 blocos, ele fez a terraplanagem antes de me chamar. Aí ele construiu um platô a 16 metros acima do nível da rua. Ou seja, ele criou uma dificuldade incrível, mas pelo um desejo muito autêntico, que é: nós estamos aqui para nos proteger, a casa é para nos proteger, mas estamos aqui para habitar o território. Quer dizer, estamos aqui onde a vista alcança o mais longe possível, o mais alto. Criou até essa loucura, que depois foi a gente moldar todo aquele terreno, criar uma pista, depois subir com esses blocos lá em cima. Eu subi com a minha caminhonete, porque não tinha como o caminhão chegar lá em cima. Chama 6.000 blocos por isso, porque a minha caminhonete carregava 30 blocos. Eu carreguei 200 viagens de 30 blocos para levar esses 6.000 blocos até esse platô a 16 metros em cima da rua. Nesse relato, a gente vai vendo que a arquitetura ela vai criando histórias dessa obra, né? Então, assim, já vai ser uma casa que vai nascer repleta de histórias, né? Eu acho que esse é um diferencial competitivo até, que quem quer e pode comprar essa experiência, vamos contratar profissionais que vão permitir com que isso aconteça, é uma coisa que despertou agora em mim, assim, durante essa conversa. Vocês já incorporaram isso, assim, claro, acredito que já na divulgação do trabalho de vocês, sim, mas vocês já incorporaram isso para vocês, já é consciente, assim, ó, somos aqui pessoas que constroem, que trabalham com obra, então que temos habilidades adicionais a um escritório, talvez, tradicional, né, que trabalha, né, apenas com a abstração da arquitetura, que é a representação. Como é que vocês lidam com isso, assim, no dia a dia? Assim, eu sei que muitos clientes chegam pelas indicações dos pedreiros, aí, como você falou, né, Márcio? Então isso já está embutido. Mas, André, você já incorporou essa sua experiência com um dobra aí nas novas propostas? Isso já é para você um diferencial competitivo? Os clientes estão cientes disso quando buscam vocês também, ou ainda não? Não, para executar eu não quero executar, não. Eu não sou igual o Márcio, não. Eu digo a experiência com a Mas sim, não, mas por enquanto não, porque eu acabei de sair de uma obra. Mas é o que a gente sempre fala, assim, lógico que a experiência conta, mas o que a gente sempre fala é que, por exemplo, a estrutura, ela nasce com um projeto, assim, isso a gente deixa sempre muito claro com o cliente. A estrutura não vem depois. Então, essa preocupação de como é que a arquitetura vai ser feita, junto com a estrutura, junto com as prumadas, tipo, onde que vai passar a parte hidráulica, que eu acho que é muito importante, porque eu acho que a maioria hoje em dia, eu vou fazer um projeto, depois o forro vai esconder as tubulações, o engenheiro vai jogar os pilares
fazer as vigas do tamanho que ele achar melhor e pronto. E a gente deixa isso muito claro, que a arquitetura é estrutura. Então, na concepção do projeto arquitetônico, a gente já pensa nisso. E eu posso garantir que depois do Dobra é muito mais claro as coisas, assim. Então, por conta dessa experiência que a gente teve de execução, até o projeto mudou. A forma como que a gente projeta é muito diferente agora. Se a gente já dava ênfase na estrutura, se a gente já tinha isso intrínseco, agora está mais ainda. E em outras coisas, porque mesmo a gente tendo uma noção de estrutura, a hidráulica, às vezes, a gente sabe um pouco, mas não sabe muito, elétrica também. E aí, com essa experiência em obra que o Márcio tem, tipo, de execução, eu acho que a gente consegue fazer um projeto muito mais certeiro. E isso, com certeza, não sei se entra como propaganda, mas na primeira conversa com o cliente entra com certeza. E a gente fala disso, que isso está embutido. Assim. Só para pegar um pouco do assunto anterior, quando a gente consegue encontrar um cliente que está na mesma vibe que a gente, que quer as mesmas coisas, igual o Márcio falou, quando a cliente chega no terreno e fala, é isso, descobri que era isso, aí dá certo. Eu acho que é tempo também de maturação, então diálogo, muito diálogo e troca, assim. Eu lembrei de uma estatística, assim, isso que eu estava falando de uma vivência que seria uma obra que não deu muito certo na nossa expectativa e uma experiência que seria o extraordinário. Você se deparar com uma coisa interessante que te motiva a fazer outras obras. Eu acho que 10% do que chega, talvez até menos, que são essas experiências, que são essas obras que você dá mais um passo. Não que seja nada, eu não estou falando isso que eu acredito que seja grandes coisas, mas que deu um pequeno passo, você te estimulou a fazer outras. O Dobra, por exemplo, só para complementar, o projeto tem várias coisas que mudaram. Então, por exemplo, aqui tem arrimo em vários lugares. A ideia era deixar o concreto aparente no arrimo. Mas a gente viu a dificuldade que é você fazer uma parede de concreto aparente. É uma coisa que a gente tinha alguns projetos que foi deixando um pouco, assim, de lado. Assim. Aqui a gente tem laje batida convencional, a gente tem painel treliçado com isopor, a gente tem vários tipos de construção que eu acho que foi uma experimentação e um canteiro para a gente saber também o que a gente consegue, o que é melhor para cada caso de projeto. Então, não só no dos clientes, o Dobra mudou muito. O projeto inicial para o final, muita coisa mudou mesmo. Nossa, você me fez lembrar, André, um projeto que eu fiz para uma escola. Eu te imaginava uma parede toda em concreto aparente e toda ela feita com a forma, né? Só que eu não fazia ideia de quão caríssimo era. Muito caro, muito caro. O projeto foi, né? Foi para execução. Eu até ia na obra, só que não mandava nada. Eu só passei o projeto. Finalizaram, fizeram a parede de alvenaria. Cara, fizeram um revestimento imitando concreto. Não ficou bom. Mas é aquela coisa, né? Deixa pra lá. Fica uma certa tristeza de eu olhar que, nossa, tava tão legal o projeto. Mas não tem jeito. Você tem que lidar com o orçamento, você tem que lidar com a necessidade ali do custo. E aí eu acho que é a importância de você ter a noção do quão custoso isso é, do quão difícil são as coisas, quão caro ou barato é, quanto recurso você vai utilizar, né? Eu trabalhava para uma empresa que o dinheiro supostamente era infinito. Então eu ia lá projetar como eu achava melhor, né? Claro que você tem que pesar e aí faltou o conhecimento de falar, nossa, para executar isso aqui é um problema, enfim. Acontece, coisas desse tipo acontecem sempre, né? E identificar a mão de obra que você tem disponível também na região. Sim, assim, porque... também, isso é importante pra caramba. Então, aí tem um problema que é o seguinte, o concreto, por exemplo, o concreto armado, geralmente ele é usado associado a uma alvenaria e depois se reboca tudo, essa construção média aí do mercado. E depois a arquitetura parece que começa quando se reveste aquilo. Então, esse concreto ele já começa a ser correria para se rebocar e depois se revestir. Então, esse concreto já é para ser mal feito. A cultura é essa, a média. A cultura média é essa. Né? Fora o outro problema que é a forma do concreto. Todo concreto pressupõe uma construção de madeira antes desse concreto. Então, essa construção de madeira, esse trabalho de carpintaria, que depois vai ser jogado no lixo, ele é muito caro e é muito trabalhoso. E para ficar bom esse concreto, essa forma tem que estar travadíssima, imóvel, estável, para não acontecer esses acidentes que a gente vê de forma abrir concreto que desce, que perde, e não tem jeito. Descer uma forma aqui de no concreto... Dobra, lá o André perdeu 3 metros. 4 metros de concreto aqui. 4 metros cúbicos de concreto. Quer dizer, mais de R$2.000. Não, é só de concreto, né? E a partir do momento, por exemplo, que você começa a construir, você vai tendo esses números na cabeça. Por exemplo, quanto custa o metro cúbico do concreto? Porque na hora que você vai desenhar, isso está no seu universo. Então,
você começa a medir essas coisas. Eu, por exemplo, eu começava a modelar no AutoCAD, fazia já um 3D, e eu clicava na figura, já me dava volume de concreto. Então você começa a ter essas noções é claro que você não precisa saber a ferragem que vai lá dentro do concreto, mas esse volume, esse custo básico do metro cúbico do concreto, você pode saber perfeitamente, para você começar a articular os sistemas construtivos e começar também a criar soluções. Por exemplo, no caso da madeira, eu comecei a fazer o seguinte: algumas lajes eu não tirava a madeira, eu fazia já um sistema que a madeira grampeava uns pregos por cima e essa madeira já virava um forro, quando isso era interessante termicamente para a gente. Então, e depois não precisava rebocar. A outra coisa que eu questiono sempre na construção é o reboco. Porque se você imaginar que tem 2 centímetros de reboco de cada lado de uma parede, se você juntar isso, você faz uma parede de argamassa armada de 4 centímetros, por exemplo, que é a parede que o Paulo fez na casa dele em 62, na casa do Butantã. A parede lá é uma paredinha de argamassa armada que tem 4 centímetros. Então, e se você pegar uma casa média e multiplicar o preço do reboco nessa casa, se você pegar aí uns 500 metros de parede, vamos dizer, isso dá em torno aí de uns 30 mil reais, se você considerar a mão de obra e material, uns 30 mil reais pelo menos. Então é uma grande economia, você pode pegar esse dinheiro e colocar em outras coisas. Então você começa a articular, por exemplo, eu pegar esse dinheiro e compro vidro, que é uma coisa que tem um custo bem significativo, né, no final, e que é importante pra gente, com a paisagem exuberante que a gente tem, né, esse vidro protegido é sempre interessante. Tem uma coisa que eu queria levantar aqui também, porque assim, o André teve a felicidade do Dobra ele ser o próprio cliente, né, André? Eu também tive a oportunidade, quando eu fiz esse projeto, não ter necessariamente um cliente que é uma pessoa física, né? Então era uma instituição. Agora, eu fico imaginando assim, né? A gente está executando alguma coisa, não sai do jeito que estava projetado, a gente tem uma certa frustração, mas eu fico imaginando o cliente também. A gente se coloca em situações onde a gente eventualmente teve que modificar alguma coisa, mas também se vê também nos olhos de como ser um cliente também. Presenciando aqui a finalização da obra da minha irmã está finalizando apartamento, a minha sobrinha também está finalizando apartamento, e a gente sabe que a obra não é uma coisa fácil, ainda mais obras de interiores, assim, que a gente tem a mão de obra do pedreiro, né, que faz ali a alvenaria, mas tem os fornecedores, que é a serralheria, a marcenaria, e que são vários outros profissionais que a gente tem que também gerenciar. E isso, muitas vezes, cara, sei lá, um pedreiro que executou alguma coisa ruim, cai no colo do arquiteto, que é responsável, e aí o cliente tem que cobrar a execução disso, e aí você começa a ter que gerenciar essas relações, né, do cara que executa, do cliente que está pedindo o projeto, ou você não executando um projeto daquela maneira que estava projetado. Imagino que também seja uma questão importante você lidar com essas frustrações, não só a do arquiteto em si, que está ali, não está executado do jeito que queria, mas também do cliente que está te cobrando ali do lado, e aí, vai executar? E aí, quando é que vai terminar isso, né? Eu ia falar que por isso que eu não executo. Porque eu acho que tem muita responsabilidade, assim, o que a gente faz normalmente é acompanhamento de obra. Então a gente, por exemplo, a gente faz orçamentação, mas indicar é uma coisa muito difícil hoje também. Às vezes que a gente já tentou indicar serviço para cliente, deu alguma coisa errada. Então, assim, é muito difícil você garantir o serviço de alguém. Então, quando você está executando, aí você tem que garantir. Quando a gente está acompanhando, a gente vai orçar com 5 ou 3 empresas de marcenaria, 5 ou 3 empresas de serralheria, uma construtora, e aí o cliente vai escolher normalmente. O que a gente faz? A gente acompanha a obra. Então a gente combina, eu vou uma vez por semana, eu vou 2 vezes por semana, 3 vezes por mês. Então a gente faz o acompanhamento para ver se está tudo saindo conforme o projeto. Mas eu acho que essa questão eu acho que é muito difícil, porque eu tive a sorte, igual o Adilson falou, do Dobra ser um projeto nosso, eu ser o cliente. Então todos os erros que tiveram aqui eu entendo como aprendizado. Assim. Eu fico imaginando, e se esses erros fossem num projeto que eu estou executando para alguém? Ia ficar muito feio para mim, assim, em várias coisas. Então, por isso que eu não executo. Mas se você imaginar também, o cliente, quando ele está junto com você, construindo juntos essa obra, administrando, vendo os problemas de perto, ele entende que o êxito, por exemplo, o Dobra é um grande êxito. Às vezes não entende não, mas qualquer pequeno percalço aí não é nada comparado ao êxito do Dobra, eu acho. Se o cliente tem essa visão também, se consegue ver essas prioridades, são erros temporários. Erros que você consegue passar por cima e ir adiante. A gente tem que admitir que a gente erra às vezes também, né? Assim, a gente tenta não errar, claro. A gente tem toda a melhor intenção do mundo. Mas tem aquele cara que você contrata
que não executa direito. Ou uma coisa que você projetou e previamente, sei lá, vou dar um exemplo fácil aqui. Você quer integrar a cozinha à sua sala de estar, mas aí você não viu que a parede é estrutural. Como é que você faz? Aí você vai botar na conta do cliente que, olha, eu não pensei nisso aqui, mas a gente vai ter que fazer uma viga aqui, reforçar essa estrutura, você vai ter que pagar mais aí. Esse tipo de coisa também, a gente tem que imaginar que o campo da arquitetura não é só de arquitetos maravilhosos e ótimos, não. A gente tem também profissionais que não são tão bons assim, ou não sabem lidar ou gerenciar isso da melhor maneira. E também há casos de clientes muito exigentes, que criam uma relação complicada. Eu estou tentando aqui ponderar, porque não é sempre que dá certo, sabe? E não é sempre também que a gente vai ser muito tranquilo com o cliente, né? A minha questão eu tô jogando bola aqui para todo mundo, sei lá, dar uma solução. Como é que ele dá com esse tipo de coisa? O André já falou, né, que prefere talvez não prestar esse tipo de serviço. O Márcio tem uma consideração mais que essa relação é sempre criada desde o início ao fim e de que isso é minimizado na medida do possível. Rafa, você tem alguma opinião a respeito? Cara, o assunto rodou bastante, mas assim, tentando resumir, eu acho que tem dois tipos de clientes, assim, dois gavetões. Aquele cliente que entende que está pagando um planejamento, que entende o projeto de arquitetura profissional como parte de um planejamento, e tem aquele cliente que acha que o projeto é um custo adicional àquela obra que ele já vai ter que investir um determinado recurso. Bem, dentro dessas duas gavetonas aí tem vários tipos aí e tal. Mas é aquilo, o Márcio estava até falando, né? Porque o cliente vai economizar 30 mil, pode comprar um vidro e tal. Aí já me veio a memória um cliente que eu tenho certeza que com esses 30 mil ele compraria a TV de última geração. Ele não investiria na obra, né? A gente já conversou sobre isso em algum momento. Um aspecto que é interessante dessa conversa é assim, quando o cliente entende que o projeto é parte do planejamento, ele é um investimento que é feito para mitigar problemas, erros, eu acho que essa experiência acontece. Quando aquele cliente não entende que o projeto é planejamento, ele já te contrata querendo construir, botar o primeiro tijolo no dia seguinte. E as pessoas são muito ansiosas, as pessoas querem resultados muito rápidos, então tá tudo meio assim. E às vezes até alguns arquitetos usam isso como estratégia. Eu mesmo já usei isso como estratégia. Em algum determinado momento que a gente entendeu que era muito mais interessante a gente prospectar a obra, porque aí na obra eu embutia o trabalho do projeto que prospectar projeto, né? Porque as pessoas estavam querendo comprar a coisa e não a ideia da coisa. E a questão toda é que a maioria dos arquitetos é formado para a ideia da coisa, não para a coisa, né? Você acaba criando uma relação complicada. Não criando uma relação complicada, mas o arquiteto acaba criando uma relação complicada com a coisa construída. E a gente às vezes fala muito da ideia do projeto e tal, que é muito bacana, mas a face é que aquilo ali vai ser construído, vai ser um objeto, né? Vai ser uma arquitetura e muitas vezes não se sabe lidar com a coisa construída. E não se sabe lidar não pela falta de profissionalismo, mas por entender que aquilo ali vai, olha, vai ter gente morando aqui, sabe? A responsabilidade é imensa, se parar para pensar. Às vezes é o dinheiro de uma vida toda. E às vezes é o dinheiro de uma vida toda com uma pessoa que não vai ter mais dinheiro. Ela tem aquele e pronto. Eu já tive cliente que chegou até mim e falou, eu tenho 100. Falei, 100 não dá diante da sua demanda, tem que ser 150. Ah, então tá, eu vou vender não sei o que, vou arrumar mais 50. Faz. Aí o negócio pesou pro meu lado, porque ou terminava com aqueles 150, ou eu me sentia arrasado, porque eu sabia que aquela pessoa não tinha mais nada. Então, aí a responsabilidade dobrou. O que eu fiz? O projeto já foi pensado de forma que uma equipe, a sorte também que eu tive de ter pessoas assim que eu conheci que são responsáveis a esse ponto de também garantir o preço, uma pessoa comprometida com aquilo. Então eu fiz uma grande empreitada que eu sabia o custo daquela mão de obra que ia ser até o fim, só ia faltar o vidro, alguns serviços externos, que eu já fiz uma casa, por exemplo, que não tinha uma placa de pedra. A pia era de concreto, de cimento queimado. Então são coisas que você vai manejando para que esse custo no final dê certo. Agora, não existe também um caminho em linha reta. Então, isso eu também aprendi muito com as coisas que eu ouço do Solano Benítez, que tem sempre um paraquedas ventral. Você tem um plano A e um plano B, sempre. Tem que ter sempre um pouco isso, um jogo de cintura nesse sentido. De que às vezes você vai experimentar uma coisa e não dá certo, flutua um preço, igual o preço do aço na época da pandemia. A gente sabe o que aconteceu, que loucura que foi. Tudo isso, às vezes, você tem que criar soluções distintas
para uma mesma finalidade, às vezes. Então, mas tudo isso conversado com o cliente, eu acho, a coisa vai caminhando, não tem aquele susto. Por isso que dá tudo errado, quando o cliente não vai na obra também. Quando ele quer chegar aquele resultado final, quer chegar com a chave lá na fechadura. Isso ele não vai ver o caminho, ele não vai entender. Os problemas vão surgindo, é uma obsessão de resolver problemas, fazer uma obra, né, o tempo todo. E depois aparecem problemas depois que a obra está pronta, você tem que resolver e está disposto a resolver tudo isso aí. Mas a responsabilidade é imensa. Pra gente fechar então nosso papo, queria pedir uma coisa pra vocês. Antes das dicas, a gente sempre pede para quem está participando dar um conselho para lidar com essa questão da relação do cliente e arquiteto. O André já comentou que talvez não faça serviço, faz, por exemplo, questão dos contratos e tal. Que conselhos vocês dariam para melhorar essa relação entre arquiteto e cliente? A parte do arquiteto, eu acho que a gente, como eu falei, a gente tem que ter muita paciência, tem que ter muito diálogo, porque eu acredito muito que a gente é mediador assim, de ações. Então a gente tem que sempre ouvir muito. Eu acho que, por exemplo, quando a gente apresenta um projeto, um estudo preliminar, a gente escuta, dá um tempo para amadurecer, para maturar, volta, refaz. A gente nunca apresenta um projeto e é aprovado. Então a gente sempre tem esse diálogo. Eu acho que era uma das coisas que a gente estava conversando, né? O cliente também não sabe muitas vezes o que ele quer, então ele vai descobrindo com o passar do tempo. Então pode ser que várias coisas mudem. Cabe ao arquiteto também ter paciência, ter esse tempo de maturação, esse diálogo, para a gente conseguir fazer um projeto que tem mais a ver com cada um, assim. Para o cliente, por exemplo, eu acho que às vezes falta mais uma procura, assim. Em várias vezes eu penso que se o cliente procurar um arquiteto que tenha a ver com o que ele gosta, com o que ele acredita, tudo vai ser mais fácil também. Então, acho que tem que ter essas duas coisas. Uma paciência e uma dedicação maior do arquiteto e uma procura maior do cliente também para chegar já direcionado no arquiteto certo. Assim. O meu entendimento nisso aí é o seguinte: se a gente tem uma parcela da população que não tem muito acesso à arquitetura, acho que a primeira coisa é tentar buscar esse ambiente que não é atendido e sempre buscar soluções que façam com que mais pessoas tenham acesso às construções. Quer dizer, reduzir custos. Custo, para mim, é um dado essencial do projeto. Então, não é como a área. Parece que no Brasil é proibido falar em custo. Então, eu acho que isso tem que caminhar do início ao fim, desde a primeira conversa até o último dia da atividade. Eu acredito nessa outra ponta de tentar buscar soluções que consiga fazer mais com menos. Tentar reduzir material, reduzir custo, até do ponto de vista assim, do meio ambiente hoje. Né? Se você for pensar na finitude dos recursos, eu estou falando isso, pensando muito nessa arquitetura cebola, nessa coisa mercadológica de ir aplicando camadas, sabe? De fazer a alvenaria, rebocar e depois revestir isso. Eu acho que isso é um desperdício mesmo. Tendo essa visão da finitude dos recursos, eu acredito que esse supérfluo, ele começa a beirar o grotesco, sabe? É menos gente que vai ter material para construir daqui a pouco. Eu acho que é isso. É tentar achar um caminho nesse sentido. E dialogar ao máximo com o cliente, porque é um compromisso, o ofício é muito difícil, então ele requer mesmo um compromisso de muitas partes. Bom, para a gente fechar então o programa de hoje, a gente faz aquela rodada nossa tradicional de pedir as dicas de quem participou do episódio aqui. Bom, eu tô com a minha dica aqui, então vou me chamar primeiro, depois eu chamo vocês que aí vocês vão pensando. Bom, minha dica de hoje vai ser um pouco fora da conversa aqui, mas é um filme que eu vi ontem. Ele chama Anatomia de uma Queda. Acho que ele tá concorrendo ao Oscar de melhor filme, melhor atriz, enfim, tem vários prêmios que ele tá concorrendo. O filme é ótimo, o filme é muito interessante. Ele fala de uma história de um casal e aí o marido ele cai e morre assim na casa que eles estão morando e aí conta a história toda dessa queda. O filme é sobre o julgamento, né? E estão suspeitando da mulher ter empurrado ele. E o filme é super ambíguo, você não sabe se acontece uma coisa, se acontece outra. Mas aí no final não vou falar porque, enfim, é pra vocês verem o filme é excelente, filme francês, Anatomia de uma Queda. Recomendadíssimo. André, você tá com sua dica aí? Eu acho que um pouco falando do tema. Aqui no escritório, há um tempo atrás, a gente comprou um curso
chama In Residence, de um escritório MRGB, lá de Brasília, que é um pouco do que eu falei, do que eu senti falta na faculdade, assim. Eles meio que abrem o escritório e eles falam várias coisas, assim, de quais são as etapas de projeto, como é que eles fazem esse gerenciamento de projeto interno, a organização dos arquivos. Então, eles dão uma passada geral em como o escritório deles funciona. Eu acho que isso é muito importante para quem está começando, ter um exemplo de alguém que já está há muito tempo no mercado, assim, até para você criar a sua organização, criar os seus arquivos. Eu acho que é muito interessante. Então, é um curso que chama In Residence, do MRGB. Depois o link vai estar direitinho na postagem. Bom, Márcio, tá com a sua dica? É a aula do Paulo Mendes da Rocha na Escola da Cidade no ano de 2002. A aula do Ângelo Butti aqui para o FJF, principalmente os 30 minutos finais, que ele fala que a gente deveria acreditar que o nosso projeto tem que existir. Então, seria uma responsabilidade. Não que a gente consiga, mas entre muitas coisas. Mas os 30 minutos finais, para mim, foi uma das maiores aulas da minha vida. E o filme A Ser Mútil com Pouco, de 2017, que é um filme feito pelo Alborg e pela dupla Rivadenko Novas, que fizeram um filme sobre a arquitetura emergente lá no Equador desses últimos anos. Que para mim foi também um giro de 360 graus para encontrar comigo mesmo. E a última, que seria a penúltima, que seria a revista Mínimo Denominador Comum de Belo Horizonte, que agora está lá na UFMG, que é o MDC, porque essa revista é incrível. Ela começou em 2006, ela trouxe Joaquim Guedes, trouxe Solano Benítez, o Álvaro Puntoni, o Ângelo, todo mundo na casa de baile, fizeram conferência, foi uma coisa inacreditável. E agora ela voltou, está publicando os projetos, publicou agora recentemente os projetos do Gregório Rosenbusch lá do Vento, da Laura, de Petrópolis, que também são grandes arquitetos, grandes referências aqui para a nossa arquitetura tropical de altitude. A minha última dica, que é o Roteiro para Construir no Nordeste, que é um livreto, é uma pequena apostilinha assim, de um cara chamado Armando de Holanda, que fala de uma forma muito clara o que é construir nos trópicos. Então, eu acho fundamental o estudante ter acesso a esse livreto do Armando de Holanda, que chama Roteiro para Construir no Nordeste. É a tese dele, que foi feita em 1976 e virou esse livreto. Muito bom, várias dicas, hein? Rafa, sua dica. Pô, depois de tanta dica assim. Então, eu vou dar uma dica. Podia ter te emprestado uma, né? Pois é. Eu vou dar uma dica muito simples. Eu não sei se eu já falei desse livro aqui. Nessas férias eu peguei, pus ele na mochila de viagem e fui reler Primeira Lição de Urbanismo, do Bernardo Seck. É um livro que, pelo título, parece que é muito simples, mas, na verdade, Bernardo Seck é um experiente italiano, urbanista, professor e projetista, trabalhou com planejamento, projetos, mas ele traz uma visão muito renovada. E ele escreveu, se não me engano, esse livro na década de 80 e tal, que a cidade ela deveria ser percebida pelos profissionais de uma forma mais ordinária, andando na rua, assim, coisas que vários autores já falaram, mas ele fala assim, ele desce do pedestal desse planejador e vai falar para essas coisas que a gente precisa começar a prestar atenção na cidade, sobretudo para escutar diversas vozes que fazem a cidade. Na verdade, eu puxei essa dica até também um pouco da fala que o Márcio falou lá atrás da cidade, feita por casas e tal, que é uma mudança mesmo assim de paradigma, que a gente entende que a cidade, você não tem como ela escorre pelas nossas mãos, né? E aí a gente tem que adotar uma postura diferente com relação a essa dinâmica, a esse estudo e tal. E é um livro bem interessante, uma primeira lição de urbanismo do Bernardo Seck. É um livro até meio outsider, assim, não tá nas bibliografias básicas de nenhum curso de arquitetura, assim, mas é um livro bem legal, bem bacana. Muito bom. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de vocês, agradecer ao Márcio, primeira vez que ele está vindo aqui. Muito obrigado, Márcio, por dividir sua experiência com a gente por aqui. Pô, eu que agradeço a vocês. Agradecer também ao André. André, muito obrigado. Vou puxar uma cadeira para você aqui, que você está ficando fixo, hein? Participou do último episódio do ano passado e do primeiro episódio de 2024. Olha que beleza, hein? Eu que agradeço o convite. Sempre que precisar, estou disponível aí. Rafa, mais um. Começando em 2024 com o pé direito, né? Isso aí, primeiro de 2024, uma conversa solta, leve aqui, pra gente esquentar os tambores e os tamborins, né? Tá chegando o carnaval. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Voltamos daqui a 15 dias com mais episódios para vocês e até mais.